Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Gustavo e eu queria aqui começar dando uma pequena introdução como vocês esses seminários. Todo mundo sabe que Deep Learning é um campo que tem imenso impacto nas nossas vidas, desde tradução automática, assistentes pessoais, reconhecimento de fala e até mesmo cada vez que a gente faz uma busca no Google. Academicamente, é um campo que está tendo um crescimento exponencial, com um inúmero número de artigos sendo publicados a cada ano. É só a gente olhar tudo o que aconteceu nos últimos 10 anos, desde a publicação do AlexNet, passando por redes geradoras adversariais, as GANs, pelos grandes modelos de linguagem, como GPT-3, T5 e BERT, e por várias outras revoluções que aconteceram nas diversas áreas que o Deep Learning tocou. No entanto, apesar de tantos resultados surpreendentes, o Deep Learning ainda tem um estado bem primordial para ser entendido quanto ao seu entendimento, quanto ao funcionamento dos seus métodos, como essas redes generalizam, de onde vem o alto poder de representação que elas têm e coisas assim. Essa série de seminários busca justamente entender melhor esses temas e por que essas redes neurais funcionam tão bem quanto funcionam. Por esse motivo, nós da Data, com todo o apoio do CMC USP, estamos organizando esse evento que busca justamente combinar esses pesquisadores internacionais que estão lançando trabalhos a cada mês com novas ideias, novas explicações para esses fenômenos, com esquemas com pré-aulas em português, porque a gente acredita que essa é uma área que o Brasil pode contribuir bastante. Essas pré-aulas pretendem alavancar o nosso desenvolvimento interno, porque a gente acredita que essa área, além de essencial, ela tem uma vantagem muito grande para a gente daqui, porque ela não precisa necessariamente de grande poder computacional. O que a gente precisa são de bons pesquisadores, o que a gente sabe que a gente tem para caramba. Então, nessa primeira aula, para começar nossos seminários, a Léo Sampaio, que é uma doutoranda do CNC, vai dar uma introdução geral no Deep Learning, para colocar todo mundo na mesma página e a gente poder começar, a partir dessa semana, pelas próximas 11, aprendendo bastante e poder ajudar pelo menos um pouco com o entendimento dessa tecnologia, que acho que todo mundo que está aqui acha muito legal. Então é isso. Primeiro, muito obrigado, Léo, e vamos começar nossos seminários. Obrigada eu pelo convite do Data e do IC para participar hoje. E, enfim, como o Gustavo apresentou, eu sou a Léo e eu sou doutoranda no ICMC e trabalho com Deep Learning para interpretação de desenhos e para criatividade assistida por IA. Então, eu vou fazer a apresentação de introdução ao Deep Learning e eu vou começar essa apresentação com aquela pergunta, com a pergunta de qual a diferença entre inteligência artificial e aprendizado de máquina, porque aprendizado de máquina e deep learning, que é uma pergunta que porque normalmente o termo que é usado na mídia e quando a gente vê notícia é inteligência artificial, e eu vou usar a definição do Deep Learning Book, que é que a aprendizagem de máquina é uma sub-área da inteligência artificial, e dentro da aprendizagem de máquina, a gente tem aprendizagem de representação, e Deep Learning é uma forma de fazer aprendizagem de representação. Eu também vou usar essa mesma divisão para fazer o cronograma da apresentação. Então, a gente não vai falar sobre inteligência artificial geral, e vai focar em introduzir aprendizagem de máquina de forma bem rápida, e depois falar de aprendizagem de representação e de Deep Learning, finalmente. Então, vamos lá. Aprendizagem de máquina. Primeiro, eu vou falar sobre os conceitos principais. Então, talvez seja simples para alguma das pessoas que estão assistindo, mas a gente passa para deixar todo mundo na mesma página. Então, por definição, aprendizagem de máquina significa que a gente está usando dados, usando exemplos, para encontrar padrões. Então, disse que estamos aprendendo de uma forma parecida com a que humanos aprendem. Quem deu essa definição primeiro foi o Arthur Samuel, em 1950, e essa foi o nome que ficou até hoje, porque faz bastante sentido. Então, vamos lá. Existe um pipeline específico para aprendizagem de máquina que se aplica a todos os algoritmos, ou a quase todos os algoritmos. Então, a gente tem uma entrada, a gente tem uma fase de extração de características, a gente tem um classificador, nesse caso eu vou focar a apresentação em classificadores, dentro de aprendizagem de máquina, e a gente tem uma saída. Então, só para dar um exemplo, essa saída ela pode estar certa ou pode estar errada.
Dar um exemplo, imagina que a gente tem uma fotografia, uma imagem, e a gente sabe que essa imagem é uma imagem de árvores. Então, a gente vai extrair algumas características que podem ser a cor, esses podem ser os números da cor, podem ser alguma representação de forma, algum tipo de coisa que nos ajude a identificar a imagem. Vai passar pelo classificador, vai ter uma saída, e aí, para o aprendizado acontecer, a gente compara essa saída com a saída que a gente espera, e o algoritmo atualiza o modelo que ele tem no momento. Então, a aprendizagem de máquina é baseado sempre em ter exemplos. Então, a gente tem vários exemplos para poder aprender formas diferentes de representar uma mesma classe. E, nesse caso específico, a gente está falando de aprendizado que é supervisionado, porque a gente sabe quais são os rótulos, quais são as classes dos objetos que tem na nossa base de dados. E eu menciono isso aqui, e a gente não vai focar a apresentação nisso, porque também existe o aprendizado não supervisionado, em que a gente tem uma grande coleção de dados, a gente quer aprender algum tipo de padrão a partir deles, mas não tem certeza de quais são os rótulos ou o que é esperado até desses dados. Então, só para dar um exemplo mais concreto, vocês podem imaginar que a gente pegou as características que foram extraídas daquelas imagens e plotou num plano 2D. Então, no aprendizado supervisionado, a gente sabe quem é carro e quem é árvore, e no não supervisionado a gente não sabe, mas tenta encontrar padrões ou agrupamentos que vão depois ser interpretados pela pessoa que está fazendo a pesquisa ou pela pessoa que está aplicando isso no mundo real. Ok. Como eu falei antes, essa apresentação a gente vai contar sempre que existem rótulos, que a gente sabe qual que é a resposta esperada no nosso conjunto de treinamento. Então, vamos lá, só reforçando um pouco. Imaginem que a gente tem uma tabela e com todos esses dados, e o que a gente quer fazer aqui é usar vetores de características, então, parte das características do nosso objeto que a gente quer classificar, passar por uma função e identificar qual é o rótulo daquele objeto. E esse é o clássico problema de classificação, e os nossos rótulos, para ser classificação, eles têm que ser discretos. O que diferencia isso de um problema de regressão, onde a gente tem uma saída contínua e não necessariamente são rótulos, e é diferente. Então, ok. O que a gente quer fazer para resolver o problema de classificação? Nossa forma mais simples, se nós temos duas classes, a gente quer encontrar uma função matemática que seja capaz de dividir esse espaço em dois. Então, a gente tem nossos dados de treinamento, que é os que estão aí no exemplo, no plot, e a gente quer encontrar uma função que defina essa divisão. E aí, a expectativa, o melhor algoritmo de classificação seria um em que, quando você pega essa função e aplica dados do mundo real, continuando. Então é isso. Esses são os conceitos mais básicos de aprendizagem de máquina. Então vamos falar um pouco sobre função de risco e função de custo. Surge a questão de, para aprender, a gente precisa saber o quão bem o nosso sistema funciona. E como que a gente vai criar um algoritmo que escolhe, entre várias funções, a função que se encaixa melhor. E para isso existe a função de custo. Então, voltando ao nosso exemplo, a gente tem aqui uma reta que um algoritmo criou uma função que gerou essa reta, essa divisão, e a gente precisa ter uma função de custo para poder dizer se o algoritmo está funcionando ou não. Então, uma função famosa, e a mais simples possível, provavelmente, é a função 0,1. Então, a função 0,1, ela vai ser... Bom, deixa eu pegar aqui. Se o nosso y
for igual ao que é esperado, ao que está na base de treino, a gente vai dar, o custo vai ser 0, o erro vai ser 0. Se ela for diferente, o erro vai ser 1. Então, é realmente super simples. Então, para esses exemplos que eu marquei na tela, o custo é 0. E para esses dois exemplos, o custo vai ser 1, porque eles estão do lado errado da divisão. E isso nos leva ao conceito de risco de um classificador. O risco empírico é um conceito muito simples, ele é a média da função de custo em todos os exemplos de treinamento que você tem. A gente chama esse risco de risco empírico porque existe também o conceito do risco real. O risco real é o risco do classificador que você gerou em todos os exemplos que existem no universo e todos os exemplos que ainda vão existir no universo. Então, é fácil perceber que o risco real é impossível de calcular e ele é só estimado para a gente poder saber como o modelo vai se comportar. E sobre o modelo se comportar no mundo real, a gente chama isso, eu volto nesse slide daqui a pouco, a gente chama isso de generalização, que é a comparação do risco empírico com o risco real, e quando a gente vai realmente aplicar isso, a gente troca o risco real, risco sobre um conjunto de dados que foi separado antes para simular o mundo real, já que a gente não tem acesso aos exemplos que existem no universo. Então, só voltando aqui, o risco é importante porque um dos princípios do aprendizado de máquina é o princípio da minimização do risco empírico. Quer dizer que todo algoritmo de classificação tem como objetivo minimizar o risco empírico. Parece uma coisa óbvia, mas isso tem diversas implicações matemáticas que a gente vai tocar um pouco mais tarde na apresentação. Então, vamos lá. Generalização. E aqui eu vou falar sobre dois comportamentos que também são muito comuns em Machine Learning. O primeiro é underfitting. Underfitting acontece quando quando existe uma divisão nos dados que daria para encontrar, mas o algoritmo não encontrou. E isso pode acontecer por duas razões. A primeira é que o algoritmo não convergiu, ele não terminou de treinar, ou o algoritmo é incapaz de representar uma função que seja capaz de dividir os dados. Então, no caso que a gente está vendo aqui no plot, dá para ver que o algoritmo que gera uma reta, ele seria totalmente capaz de dividir esse espaço, mas ele não foi porque ele não convergiu, ou porque ele não treinou, ou porque a definição do algoritmo não foi muito bem feita, basicamente. Então, eu vou só escrever aqui para ressaltar que isso tem a ver com capacidade do nosso algoritmo. E eu vou falar um pouco mais sobre capacidade depois. Overfitting também tem a ver com capacidade. E é caracterizado pela aderência muito forte do seu modelo aos dados. Então, se você tem um algoritmo que tem uma capacidade muito grande, ele pode, por exemplo, decorar todos os seus dados de treinamento e, por consequência, ter baixa generalização quando ele for usado no mundo real. Nesse caso, só para dar o exemplo, no mundo real pode chegar e ter esses dois exemplos, que seriam facilmente divididos por uma reta simples, mas eles vão cair fora do lado errado, porque o seu algoritmo grudou nos dados que você tem no treinamento. Ok? Então, com isso, a gente fecha os conceitos básicos de Machine Learning. Lembrando que... tem que olhar para cá. Lembrando que todas as perguntas que vocês tiverem, vocês podem mandar lá no link, e depois o Gustavo vai ver as perguntas mais votadas no final da apresentação. Então, agora que a gente sabe isso, é o link que está na tela. Agora que a gente sabe os conceitos básicos, eu vou falar um pouquinho da história, bem breve, de aprendizado de máquina.
Então, em 1960, a gente teve os primeiros algoritmos de IA, que eram guiados pelos dados, então, que caíam dentro da definição de aprendizagem de máquina. E entre eles estão a nossa primeira rede neural, o Perceptron, que eu vou explicar em detalhe depois, e o algoritmo KNN, que é muito famoso, e usado para aprendizado não supervisionado. E supervisionado também, tem adaptações. Depois, a gente teve, na década seguinte, nós tivemos a era dos métodos bayesianos, em que a estatística se une ao aprendizado de máquina, e eles começam a explorar, da perspectiva da estatística, o aprendizado guiado pelos dados. Depois disso, apesar de pesquisa, né, sempre continuar acontecendo, a gente tem o chamado inverno de machine learning, porque pouca pesquisa famosa surgiu durante essa época. Então, quando nada famoso acontece, a gente acha que nada acontece. E a IA em si, a IA geral, estava focada em métodos de conhecimento e programação lógica, como linguagens tipo Prolog e coisas do tipo. E chegando um pouco mais perto da gente, em 1980, a gente teve o grande embasamento teórico da teoria do aprendizado estatístico e a apresentação das máquinas de vetores de suporte, as SVMs. E eu vou fazer uma pausa para falar sobre a importância do desenvolvimento das SVMs e porque elas são relevantes até hoje e porque elas são relevantes para entender como nossas redes neurais funcionam e para vocês entenderem o artigo que vai ser apresentado na sexta também. Então, vamos lá. A teoria do aprendizado estatístico, ela formaliza alguns conceitos que a gente consegue imaginar na nossa cabeça, mas é bem difícil de colocar no papel e transformar em matemática. E voltando àquela questão da generalização, imaginem que existe um espaço de funções. E esse espaço, a gente vai chamar de FO, porque é o espaço de todas as funções que existem no universo, para classificar, para resolver o problema de classificação. O seu algoritmo, ele vai ter um espaço próprio de funções dele, que vai ficar dentro desse espaço. E ele deve ser um espaço menor do que o espaço com todas as funções. Ele deve ser limitado. E a gente espera que dentro desse espaço, eu vou chamar esse espaço de F, a gente espera que dentro do espaço exista a nossa FF, que é a função que melhor resolve o problema de classificação que você tem dentro do espaço do que o seu algoritmo consegue representar. E aí, a gente já chega no conceito de capacidade de um algoritmo, que é o tamanho desse espaço de funções. E a gente também chega num conceito de consistência. Consistência se refere à capacidade do seu algoritmo de sair de um ponto e, conforme ele recebe mais exemplos para aprendizado, chegar na função ideal. Então, é a consistência do algoritmo. Eu estou desenhando isso antes, porque o próximo slide é uma fórmula muito difícil de entender. Ok. Então, se eu conseguisse passar. Ok. Então, a gente está falando sobre a formalização da capacidade do modelo e da consistência do modelo, não, está errado aqui, dos algoritmos de classificação e da consistência dos algoritmos de classificação. A capacidade, uma das formas de medir mais famosas, e vocês vão ver sobre isso no artigo de sexta também, é a dimensão VC, ou dimensão Vapnik-Chevanensky, que são dois dos autores que criaram a teoria do aprendizado estatístico. Então, a dimensão VC, ela mede quantos exemplos
o seu algoritmo de classificação é capaz de gerar um modelo que decorou. Eu falei essa frase numa ordem estranha, mas eu espero que vocês tenham entendido. É o quanto que o seu algoritmo consegue decorar dos exemplos que ele recebe. Então, é importante saber disso, porque se a gente tiver uma dimensão VC infinita, e existem algoritmos, redes neurais, que têm dimensão VC infinita, eles podem decorar qualquer quantidade de exemplos que você der para ele, e aí você não consegue ter tantas garantias de aprendizado. E garantia de aprendizado tem a ver com a consistência. Então, a consistência é uma definição matemática mais simples, e ela só diz que se, conforme o número de exemplos, o n aí, vai para infinito, se o seu algoritmo chega mais perto da função ideal dentro do espaço dele, quer dizer que seu algoritmo é consistente. E esses conceitos são importantes, porque eles provaram, tem o teorema, nas referências, vou falar onde tem esse teorema, provaram que minimização do risco empírico, que é o que a gente sempre vai fazer, só é consistente se e somente se a dimensão VC é finita. Então, se a dimensão VC é infinita, é impossível garantir que seu algoritmo vai ser consistente. É impossível garantir que existiu o aprendizado. E com base nesse teorema, não só nesse teorema, mas em vários outros, eu acho que esse é o mais importante, a SVM foi desenvolvida para ser simples, então ter uma dimensão VC pequena, e para ter garantia total de consistência. Então, a SVM é sempre consistente, ela sempre encontra a melhor função. E vocês estão aqui para saber sobre Deep Learning, eu só falo da SVM, mas a gente vai chegar no qual que é o problema da SVM quando eu chegar a falar de redes neurais. Então, ok, acabou a nossa pausa. Por causa das garantias que a SVM e a teoria do aprendizado estatístico deram matematicamente, depois que elas foram apresentadas, quase toda pesquisa girava em torno de criar kernels, que são espaços de características ou processamento de espaços de características que preparassem os dados de uma forma que a SVM conseguisse dividir em dois, porque a SVM era tinha garantia de encontrar a divisão perfeita, desde que os dados estivessem organizados de forma linear, que a divisão fosse linear. Então, se pudesse ser dividido com uma reta ou um plano, a SVM conseguia encontrar essa reta ou esse plano garantidamente. Aqui também começam a surgir competições de ML, do tipo que a gente vê no Kaggle hoje em dia. Já na nossa época, a época que a gente está agora, redes neurais grandes e redes neurais convolucionais se tornaram viáveis por causa do surgimento de GPUs com muitos cores e muito baratas, que faziam múltiplos de matrizes em milésimos de segundo, que é o que é necessário para fazer essas redes neurais funcionarem bem rápido. Então, com isso, e com datasets, muitos dados surgindo, o Deep Learning e as redes neurais entram na moda, e problemas que antes não tinham solução nenhuma, como reconhecimento de imagens, começam a ser atacados de novo e soluções incríveis começam a surgir. Ok, então, um pouco de água. Então, a gente fecha aqui a aprendizagem de máquina, começa a falar... Não, a gente não fecha, não. Ainda é dentro de aprendizagem de máquina. E a gente vai falar sobre redes neurais, de fato, com o Perceptron e Multilayer Perceptron, NLP. Então, vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes, mas o Perceptron é fracamente baseado no sistema biológico. E quando eu digo fracamente, basicamente alguém olhou para esse desenho e achou que podia fazer algo que parecia. Não é tão fraco assim, mas é quase isso. Os nossos neurônios são muito mais complexos. Então vamos lá. O Perceptron, ele foi introduzido em 1900 na década de 60. E por isso,
Ele era super simples. Então, a gente tem uma entrada. Essa entrada é um número, então não pensem que é uma imagem inteira, é só um número. E a gente vai ter uma saída. O que o modelo descreve é super simples. Então, cada conexão de entrada com saída, ela vai ter um peso. Esse peso vai ser aprendido, ele multiplica a entrada. E dentro do neurônio vai ter uma função de ativação que é fixa, ela não é aprendida, ela serve para, por exemplo, se a saída for binária, para definir que acima de 0,5 é 1 e abaixo de 0,5 é 0. Ok. A gente também pode ter perceptrons que tem mais de uma entrada e o conceito é o mesmo. A gente vai ter um peso para cada entrada ali na saída e no neurônio de saída a gente vai somar o resultado de cada um dessas entradas e vai aplicar a mesma função fixa de ação. E tudo funciona do mesmo jeito. Por isso eu vou manter com uma entrada só para simplificar as outras explicações. Então, para dar um exemplo para vocês, a gente vai considerar um classificador de frutas. Então, eu vou dizer que laranjas são 0, maçãs são 1, e a gente tem aqui nosso perceptron. Da nossa maçã, a gente vai extrair uma cor, porque a gente só tem uma entrada, um número, e esse número vai estar representando a cor vermelha, vai ser multiplicado pelo peso W, vai passar pela função de ativação, e aí a gente vai ter uma saída. A saída no slide está errada, lógico, porque a gente não fez nenhum treinamento em cima desse perceptron. Como que a gente treina o perceptron? A gente precisa de encontrar alguma forma para ajustar esse peso até que a resposta esteja saindo certa, esteja saindo 0 para laranjas e 1 para maçãs. Como que a gente faz esse ajuste? A gente sabe que quando você tira a derivada de uma função, ou o gradiente de uma função multivariada, ela aponta para o ponto de pico da função. Então, a gente pode usar a derivada da função como um guia da função de custo, né? Então, a gente tem aquela nossa função de custo, que pode ser aquela função 0 e 1, ou alguma outra função convexa. E a gente olha para o gradiente, para a derivada dessa função, e consegue caminhar na função em relação ao nosso W, até que o W esteja no ponto mais baixo. Ou seja, a gente está literalmente fazendo minimização do risco empírico. E a gente vai fazer isso para todos os exemplos que tiverem no nosso treino. A gente chega no mínimo, e esse procedimento é chamado de gradiente descendente. Exatamente, porque o nome descreve perfeitamente o que está acontecendo. Então, o Perceptron é um modelo mais simples, mas mais recentemente, eu não lembro qual década que foi, eu acho que foi na década de 80 ou 90, perceberam que a capacidade de representação do Perceptron era um pouco limitada, porque ele representava simplesmente uma função linear, uma multiplicação só de cada um dos valores. Então, foram introduzidas os perceptrons de múltiplas camadas. E não muda muita coisa, a gente muda o nome, a nossa saída agora é uma camada de saída, e a gente tem camadas escondidas no meio. E não precisa ser só uma camada escondida, podem ser quantas camadas escondidas a gente quiser, e é claro que a mesma questão se aplica sobre ter mais de uma entrada, e tudo ficar conectado. E as MLPs também permitem que se tenha mais de uma saída. Ok, eu vou manter o negócio simples e deixar uma entrada e uma saída, e só adicionar uma camada, para mostrar para vocês que não tem muita mudança no jeito que a gente treina isso daqui. Então, seguindo o mesmo exemplo, a gente vai passar por cada um dos pesos para ir para o neurônio do meio. Cada um dos neurônios da camada escondida tem uma função de ativação fixa. E a gente vai ter outras conexões para saída. A gente vai ter outras conexões para saída. E a gente faz a soma no final, como foi feito no Perceptron.
Então, o que muda no treinamento? A gente ainda quer ajustar esses pesos de forma a ter a resposta correta. A diferença é que a gente tem muito mais pesos. E mais importante que isso, a gente tem interdependência entre os pesos. Então, deixa eu passar aqui. Então, a gente tem interdependência entre os pesos porque ó, quando você vai calcular a derivada, não é mais tão simples. Então, surge o algoritmo que chama backpropagation. E backpropagation é um nome bonito para automatização da regra da cadeia, que a gente aprende em cálculo para fazer derivadas e tudo mais. Então, você calcula a derivada da camada mais próxima da saída, depois usa essa derivada para calcular a derivada para frente, para frente, para frente, quantas camadas você tiver. E é importante eu mencionar aqui que a definição de learning, ela diz que a partir do momento em que você tem mais de duas funções compostas, o seu método é deep learning. Então, duas funções compostas equivalem a ter mais de duas camadas. Então, um multilayer perceptron já pode ser considerado deep learning se ele tiver mais camadas. Então, ok. Agora sim, a gente fecha a parte de aprendizagem de máquina e a gente vai falar sobre aprendizagem de representação. Só lembrar que eu falei quando eu estava falando do pipeline, que todos os algoritmos seguem, e aqui são alguns exemplos, que inclui as redes neurais artificiais e as SVMs, e o KNN, e as árvores de decisão. Então, só retorno. E eu também mencionei que uma questão muito importante sobre esse pipeline era a extração de características, e em relação à SVM, era mais importante ainda, porque a SVM ficou muito famosa por ser um algoritmo consistente que tinha garantia de aprendizado. Porém, para ter essas garantias, ele era um algoritmo que gerava classificadores lineares, que significa que a divisão no espaço de características, então vocês podem imaginar aquele plot, só que com muitas dimensões, a divisão ela tem que ser linear. Se não der para dividir as suas características com um plano ou com uma reta, a SVM não vai funcionar, porque ela só cria planos e retas para o classificador. E por isso, muito da pesquisa que foi feita para a extração de características. E aqui tem um exemplo de onde isso pode ser um problema, e eu estou usando aqui a rede que a gente aprendeu no último slide, que a gente está usando extração de cor, e a nossa rede neural aprende uma reta, que ela é um algoritmo linear, o Perceptron. Então, ele estava funcionando bem, até que eu entro com uma outra fruta, faço extração de cor, a cor aqui também é vermelha, e ele vai classificar como maçã também. E é importante prestar atenção aqui no que está acontecendo, porque mesmo se a gente treinar nosso Perceptron com esses novos exemplos, ele vai continuar errando, porque é impossível distinguir uma maçã de um tomate, nesse exemplo fictício, se a gente está olhando por deles. Porque a única coisa que o nosso classificador enxerga, que o algoritmo enxerga, é a cor. Então, a extração de características é um aspecto muito importante da aprendizagem de máquina. Então, eu fiz esse flashback agora há pouco, quando eu falei da SVM, da importância das características. Era para ter feito nesse slide, mas tudo bem, a gente já passou para falar sobre a importância. Então, com isso, surgiram diversos extratores de características para representar todo tipo de imagem, de som. Aqui eu falo só de imagens, que essa é a minha especialidade. Para representar imagens de todas as formas possíveis. Então, aqui, essa lista são categorias, e dentro delas tem muitos outros extratores de característica. Então, a gente tem extração de cor com diferentes formas de
representar a cor, extração de forma, características de região que tem a ver com como derivadas da função imagem funcionam, transformações em espaço e descritores de características que eram combinações de características e foi muito bem sucedido. Lá perto de 2010, o Sift, Surf, Glow e ROG eram muito usados para todo tipo de coisa que envolvia imagens e aprendizagem de máquina. Então, o que eu quero instigar vocês a pensarem aqui é se a gente não pode automatizar a extração de características. Então, imagine que a gente não tira o extrator, mas transforma o nosso algoritmo de classificação em algo que seja capaz de aprender a representação e o classificador ao mesmo tempo. Isso é chamado de aprendizagem de representação. Então, na definição do Bendium, é aprender representações dos dados que faça com que o classificador tenha a informação mais útil sozinho. Ele descubra qual que é a representação que ele precisa, use essa representação e faça o melhor classificador possível. Então, aqui a gente fecha a aprendizagem de representação, foi bem rápido, só uma introdução. E a gente vai falar um pouco como que, nessa história toda, a gente chega em redes neurais convolucionais. Então, primeiro eu vou explicar o que é uma convolução. E aí eu volto para as redes. Então, se vocês olharem os extratores de características, é interessante observar que alguns deles, esses extratores de forma, a maioria deles, eles são feitos através de filtros de convolução. E eu já explico o que é um filtro de convolução. Então, a convolução, ela é uma operação binária, como se fosse mais, menos. É mais parecida com vezes de divisão. E feita entre vetores de n dimensões. Aqui a gente vai falar, na maior parte das vezes, sobre 2D, matrizes, multiplicações de matrizes. Então, esse é o símbolo que é usado para convolução. Algumas vezes, quando você vai escrever sem ter símbolo, você usa 2 asteriscos, e também representa a convolução. Então, ok. Então, uma operação entre A e B. A e B pode ser um vetor, pode ser uma matriz, pode ser um tensor de 10 dimensões. E essa fórmula define como que uma convolução discreta, que é o que a gente faz no computador, acontece. Eu podia tentar explicar a fórmula para vocês, mas a Wikipedia tem um GIF que é muito melhor do que ficar olhando para a fórmula. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte, imaginem que A é a nossa imagem, B é o nosso filtro, que a gente vai chamar de filtro ou de kernel. Então, o que você faz é pensar como B, como o nosso filtro, como se fosse um carimbo. Então, você vai movendo, aquela fórmula diz que você vai movendo esse carimbo na sua matriz A, e aí em cada posição, você vai multiplicar todos os números que estão batendo, somar, e no resultado, você vai ter a saída dessa soma. Então, dá para ver isso muito claramente no GIF acontecendo. Eu vou deixar ele tocar mais uma vez para vocês poderem prestar atenção. Ok. E só vou mencionar alguns filtros de convolução famosos. Então, a convolução ela é usada para fazer blur em todo lugar que você vê blur. Muitas vezes é um Gaussian blur, que é esse que é feito por convolução. Esse efeito de emboss, que a gente vê em editores de imagem, Photoshop ou editores mais simples mesmo. E os 2 filtros que eu mencionei, o Left Sobel, o Outline eu não mencionei, mas são 2 filtros que são usados para extrair informações de forma da imagem, porque você vê que eles respondem bem quando há grandes mudanças na imagem. Então, eles dão destaque para as bordas da imagem. E
Mas a outra coisa que eu vou instigar vocês agora é que a gente pode aprender esses filtros de convolução e encontrar extratores de característica automaticamente. E essas são as redes neurais convolucionais. Então, eu vou explicar aqui quais as diferenças entre o que eu apresentei lá no começo e as redes neurais convolucionais passo a passo. Então, a primeira coisa que muda, obviamente, são os pesos. Então, para cada conexão, ao invés da gente ter um peso só, um número só, a gente vai trocar esses pesos por filtros de convolução. Então, eles vão passar, cada peso, cada conexão vai passar a ser uma matriz. E a gente aplica convolução sobre a entrada. A outra coisa que muda é a forma que a gente interpreta a entrada. Então, se antes a nossa entrada eram números, cada bolinha dessa representava um número, agora a nossa entrada é uma matriz. Então, vocês conseguem ver até que eu tirei o 1, 2 e 3 ali, porque o uso dessas bolinhas azuis não faz mais sentido. Porque toda conexão, todo filtro de convolução, ele vai ser aplicado na imagem inteira. Então, na matriz inteira. Então, as bolinhas azuis são o mesmo x. Toda a conexão vai ser aplicada para o x todo. E isso altera a forma como a gente vê a questão de conectividade. Porque a gente não tem mais conexões individuais de números para neurônio. A gente tem conexões agora de matrizes inteiras para neurônios. Ok. A nossa ativação continua sendo a mesma. Então, a gente vai ter como saída e vai passar a ativação. Aqui eu escolhi representar uma das ativações mais usadas em Deep Learning, que é a ReLU, e é uma ativação super simples, se chama Rectified Linear Unit, que é um nome feito para te assustar, mas a única coisa que significa que se o valor for abaixo de zero, é zero, e se ele for acima de zero, você passa o valor todo como se nada tivesse acontecido. Ela é muito usada porque o gradiente da ReLU é muito bem comportado. E aqui na saída, a gente tem uma coisa um pouco diferente, que é que para ter uma saída de classificação, normalmente a gente quer que tenha um valor só, ou um vetor de valores com os scores da classificação. Então, a gente sai de fazer as coisas com convoluções e usa uma rede normal, uma rede perceptron ou uma multilayer perceptron para gerar a saída final. Aqui, na saída final, eu coloquei um exemplo também de função que é muito usada, de ativação, que é uma softmax. O que a softmax faz é pegar vários números em escalas absurdas e transformar numa probabilidade. Então, a classe que vai ter o número maior lá no score, ela vai ficar com a probabilidade mais alta. Ela deixa a saída mais comportada e mais fácil de interpretar. E a gente chama essas camadas finais de fully connected ou dense layers, porque o perceptron e o multilayer perceptron, eles conectam todos os pontos em todos os pontos, em contraste com o que a gente vê quando faz convolução no resto da rede. Ok, então essas são as nossas redes neurais convolucionais. E o que muda no nosso treino? Bem, a mesma coisa que mudou quando a gente adicionou camadas. A gente tem muito mais pesos agora. A gente tem tantos pesos agora que o gradiente descendente realizado exemplo por exemplo se torna inviável, porque tem muitos exemplos, os datasets são enormes e tem muitos pesos para treinar. Então, a solução é o Stochastic Gradient Descent, gradiente descendente estocástico, e que também é outro nome bonito, que significa simplesmente que a gente vai passar vários exemplos de uma vez pela rede, computar o erro de todos esses exemplos ao mesmo tempo, e aí computar qual que é o gradiente e a atualização dos pesos
para todos os exemplos e usar a média para fazer a atualização. Então, aí a gente tem o que chama-se na literatura de batch. E aí, quanto maior o seu batch, quanto maior o seu batch size, mais exemplos você está passando ao mesmo tempo antes de fazer uma atualização na rede. Ok, então eu vou falar vou falar brevemente sobre arquiteturas. Tudo isso começou a surgir mais assim em 2010 surgiu a ImageNet Challenge, que talvez vocês tenham ouvido falar, que era um desafio de classificação de imagens que tinha 1000 classes e mais de 1 milhão de imagens de treinamento. Então, era muito difícil resolver esse problema antes de alguém tentar usar uma rede neural convolucional. Eu devo ressaltar que as redes convolucionais, elas já existiam desde 98, elas foram introduzidas pelo Yann LeCun, mas elas elas não foram usadas, seja por falta de capacidade computacional, ou seja por falta de dados, porque elas precisam de muitos dados, porque tem muitos pesos, e é difícil fazer com que elas aprendam com poucos dados. Então, essa foi a rede que causou todo o boom, a AlexNet, e ela tinha 9 camadas. Esse slide serve para vocês perceberem como que a coisa saiu do controle em número de camadas. Depois, o Google criou a GoogleNet, que foi rebatizada de Inception, que tinha já 22 camadas e conexões bem complicadas entre as camadas dentro dela. E a VGG surgiu também de uma outra universidade. E a ResNet foi criada, eu acho, pelo Facebook. E tinha mais de 34 camadas, até 200 camadas, você vê ResNet hoje. Esse slide está um pouco desatualizado, porque hoje a gente vê redes gigantescas, principalmente quando se fala de redes para aprendizado de linguagem natural, que não envolve convoluções, mas são redes neurais da mesma forma. Então, aqui fala um pouco de cada uma das redes. Então, a AlexNet, ela já tinha 60 milhões de parâmetros. E eu estou mostrando isso aqui porque essa foi a primeira, é uma das menores que existem. E é importante vocês olharem para esse slide e pensarem sobre o que eu falei sobre capacidade de algoritmos de classificação e como é impossível garantir consistência de um algoritmo se a dimensão VC dele for infinita. A gente vai falar mais no finalzinho sobre dimensões VC infinitas. Então, a VGG é maior ainda e faz algumas coisas diferentes. Ups. A GoogleNet, ou Inception, ela introduz blocos em que a rede deve aprender sozinha como escolher qual convolução ela quer usar mais. Então, esse é o bloco que eu estava falando. E isso tudo é para vocês perceberem como que a complexidade vai aumentando e aumentando e aumentando conforme o tempo passa. Eu vou falar um pouco sobre aplicações de redes neurais que não são classificação. Então, fugindo um pouco de tudo que a gente foi falando até agora, para mostrar o tanto que elas são presentes na pesquisa agora e nas aplicações que a gente vê no mundo real. Então, a gente tem aplicações para detecção de objetos, em que você tem que encontrar o objeto e onde ele está. A gente tem redes siamesas. Então, esse é um trabalho que eu participei, que é para fazer busca de imagens baseada em desenhos e usa 3 redes simultâneas para computar representações. E a FaceNet faz reconhecimento facial. Esse também é de busca de imagens baseadas em desenhos. E a gente tem as GANs, que são redes que não tentam classificar, não tentam fazer regressão, elas tentam criar imagens novas. Então, vocês podem ver, nenhuma dessas imagens existe. Tem aquele site famoso, que é o
você nunca viu essa pessoa antes, eu não lembro qual que é o site, mas vocês devem ter ouvido falar que você abre o site, tem uma pessoa que não existe, acho que chama thispersondoesn'texist.com. E tem uma pessoa que não existe, ela foi gerada por uma rede em alta resolução e tudo mais. Tem mapeamento de domínios diferentes, então de satélite para mapa, de rótulos desenhados para imagens, esse tipo de coisa. Aqui é um diagrama sobre como GANs funciona. Super resolução é outra aplicação também. Manipulação de imagens, que é algo que eu trabalho também, que é manipulação de imagens. Autoencoders, que são redes que tentam aprender, que são feitas para aprender representações apenas, sem nenhum objetivo prévio. Então, elas tentam aprender, elas tentam projetar as imagens num espaço pequeno e depois sair desse espaço pequeno para a imagem de novo e gerar a imagem novamente. E é isso. Agora a gente entra em limitações de Deep Learning e os perigos de Machine Learning em geral. Então, o que tem aqui são algumas manchetes e alguns artigos falando isso. Então, sobre generalização, Deep Learning, redes profundas são facilmente enganadas. Então, nesse exemplo desse artigo, eles conseguiram treinar para encontrar rótulos que eram capazes de enganar a rede sem que a gente visse qualquer diferença. Não é rótulo, é noise, é ruído. Então, vocês podem ver que a coruja, que está aí na direita, ela ainda parece uma coruja para a gente, mas para a rede, ela parece um tigre. E aqui são alguns exemplos de outros ruídos que conseguem enganar uma rede também. Esse tipo de trabalho é chamado de imagens adversariais, que são imagens desenvolvidas, feitas para enganar uma rede neural. Então, a gente tem problemas sobre falhas de generalização, ou falhas até na coleção dos datasets. E esse é um exemplo de uma polêmica do FaceApp, lá de 2017. O FaceApp ainda é famoso, infelizmente. E essa é outra polêmica que não é com imagens, mas algumas cortes americanas estavam usando algoritmos de machine learning para deduzir sentença de criminosos. Eu não preciso explicar por que isso daria muito errado. E aqui, essa tabela é do artigo que vai ser discutido na sexta-feira. Então, o que eles fizeram naquele artigo, um dos experimentos mais importantes, foi mostrar que as redes neurais são capazes de decorar totalmente o dataset, a base de dados de treino, mesmo se você embaralhar as imagens, se você colocar só ruído no lugar das imagens, ou se você embaralhar todos os rótulos. Então, ela consegue 100% de acurácia no treino, com os rótulos todos embaralhados. Então, isso diz muito sobre a questão da capacidade e da garantia de consistência que a gente tem com Deep Learning. E, bem, é algo para a gente se pensar, e eu acho que a gente vai discutir isso muito melhor com pessoas que entendem melhor do que eu sobre, na sexta-feira. E com isso, a gente fecha a apresentação. Então, aí tem alguns agradecimentos ao pessoal que organizou o Understanding Deep Learning, a pessoas que foram meus professores e orientadores e colegas de laboratório, que ajudaram a montar essa apresentação na sua primeira versão lá em 2018. E essas são algumas das referências. Eu vou pedir para o pessoal colocar no YouTube, na descrição, elas vão colocar links para essas referências. E acho que a gente vai poder abrir para perguntas. Primeiramente, obrigado, Léo, foi muito legal.
Obrigado por participar e por estar dando essa introdução para o pessoal. O pessoal mandou algumas perguntas, então eu vou começar a lê-las aqui. A primeira pergunta foi essa: se todo problema pode ser atacado com Deep Learning ou ainda há cenários ou tarefas para quais é mais vantajoso utilizar um pipeline tradicional? Definitivamente tem tarefas e cenários em que é mais vantajoso usar o pipeline tradicional. Se você sabe que no seu contexto existem extratores de características que funcionam bem, que já se sabe que funcionam bem, e que uma SVM funcionaria bem, ou que uma árvore de decisão dá certo, não tem por que você tentar usar Deep Learning, porque isso só vai fazer com que você corra o risco de perder aquelas garantias de generalização e de consistência que esses outros algoritmos têm muito mais do que algoritmos de Deep Learning têm. Então, certo. Deep Learning é muito aplicado quando são dados não estruturados. Então, totalmente não estruturados, você não sabe como representar. Então, aí as pessoas usam Deep Learning para áudio, para imagens e para texto de linguagem natural. Certo. Tem outra pergunta? Tá. Agora uma coisa um pouco mais técnica, talvez uma pergunta complicada. Tá. Como saber qual arquitetura de CNN devo utilizar no meu projeto? Como saber o número de layers, dimensão do kernel e etc. Uhum. Então, essa foi uma lição que eu aprendi bem rápido no doutorado, que é a seguinte: dificilmente você vai conseguir encontrar esses parâmetros fazendo só experimento. O ideal é encontrar o problema mais próximo do seu e procurar um artigo científico ou alguma publicação científica de alguém que já tentou resolver esse problema e já fez todos esses testes para você. E já descobriu o número de layers que funciona, dimensões do kernel que funciona. E você começa daí. Se não funciona bem para você, vai ter alterações, mas sempre começa de algo que você sabe que funciona. Beleza. Esses parâmetros são muito difíceis eu estou olhando para o lugar errado. Esses parâmetros são muito difíceis da gente determinar só olhando para uma rede e tentando chutar quantos são. E alguém chutou antes de nós vários parâmetros diferentes e já descobriu quais funcionam. Certo. Outra pergunta: tem como modelos retornarem que não sabem uma resposta, ou eles sempre têm que dar uma resposta ou algum output? Depende do modelo e depende da sua interpretação. O modelo, ele sempre vai dar uma saída. E aí, caso daquela função de custo que eu mostrei que sai uma probabilidade como saída, você pode interpretar aquela probabilidade como se a probabilidade sai 50% chance de ser uma coruja, você já fica desconfiando que a rede não tem certeza. Mas é sempre bom lembrar que a rede, ela não pensa, de fato. Ela só tem vários números, várias multiplicações, e vai ter uma saída lá que é um número. E é o papel de quem está usando saber interpretar esse número, ou embutir uma capacidade na rede de retornar sei lá, classe que não existe, para ela ter uma forma concreta de falar que não entendeu, que não sabe responder aquilo. Certo. Tem mais uma pergunta. Então, se a acurácia de treino estiver subindo para perto de 100%, mesmo que na base de teste não esteja caindo, já é um sinal de overfitting? É um pouco relacionado aí ao risco empírico e aquela questão que você falou no começo. Ah, sim. Não necessariamente. Overfitting, se você tiver 100% no treino e 100% no teste, é porque o seu modelo é muito bom mesmo. Ou o seu teste é muito ruim. Pode acontecer também. Você tem um exemplo de teste, é melhor aumentar o seu conjunto de teste. Mas o overfitting, o grande sinal de overfitting é quando esses dois valores estão muito diferentes. Então, você tem 100% de treino e 0% ou 10% de teste, é um sinal de grande overfitting. Inclusive, no paper da sexta,
com aquele aprendizado com rótulos aleatórios, ele tem 100% no treino, mas ele tem 0,1% no teste, porque os rótulos são aleatórios. Ele está chutando tudo, mas ele decorou o treino. Certo. Deixa eu ver se tem mais. Beleza. Inicialmente, como são definidos o peso de uma rede neural? Aleatoriamente, poderia considerar uma rede neural como um Wiki-learner otimizado por gradient descent. Os pesos são inicialmente definidos, no início era aleatoriamente, mas hoje em dia a gente tem aleatórios controlados. Então, os frameworks, eles vão ter, e tem artigos falando sobre isso, métodos, números aleatórios que funcionam melhor para diferentes tarefas. Eu nunca estudei isso muito a fundo, então não sei te dizer exatamente como que isso funciona e como que isso é testado. Sobre ser um Wiki-learner otimizado por gradient descent. Eu não sei o que é um Wiki-learner, mas... Talvez seja Wiki-learner no contexto de métodos de boosting, etc., mas eu também não tenho resposta para isso exatamente. Pode ser. Se a pessoa que mandou isso quiser mandar explicando mais, a gente volta de novo aqui. Sim. A gente pode responder melhor. Vamos ver. Certo? A pergunta, acho que ela entrou ali embaixo. Tem problemas técnicos, ela está passando ali embaixo. Só um segundo. Funções características se usam para indicibilidade. Ao se limitar certos tipos de função de custo, o que se tem sobre complexidade computacional. Inconsistência é próximo à indecibilidade. Eu acho que eu não sei exatamente o que é indecibilidade, mas a questão de alterar a função de custo para atingir consistência não tem a ver com garantias de consistência, mas tem a ver com você ter um espaço na hora de computar um espaço da função em si, em que seja fácil fazer o gradiente descendente, no caso das redes neurais. Então, idealmente, você quer uma função convexa que tenha um mínimo único. E é isso que a SVM te garante. Ela te garante que ela está fazendo, que ela está gerando uma função convexa e que tem um único mínimo e que ela vai chegar naquele mínimo. As redes neurais não têm essas garantias. Então, conforme você adiciona camadas, você adiciona complexidade na função. Não na função de custo em si, mas nos parâmetros da função de custo, no espaço da função de custo, conforme você altera os parâmetros. Eu não sei se eu estou explicando isso direito, mas vocês imaginam aquele plot da função de custo, ele é em relação à saída da função e ao peso que você está alterando. Então, se altera o peso para um lado, a função cai ou a função sobe. Se você tem 60 milhões de pesos, não tem como garantir que tipo de espaço existe ali, não tem como imaginar, porque tem 60 milhões de dimensões aquele espaço da função de custo. Eu não sei se eu respondi a pergunta muito bem, mas... Eu acho que sim. Ok. Eu vejo muita utilização de transferência e aprendizado para redes convolucionais. A ideia de transferir o aprendizado de uma arquitetura de rede densa segue a mesma ideia aplicada às CNNs? Acho que aí, pensando como usaria o Transfer Learning numa rede totalmente densa, sem ser convolucional. Mais ou menos. Porque uma CNN, ela é feita para extrair características, para depois a rede densa poder fazer a classificação de fato. Uma rede densa em si, ela também pode fazer extração de características, mas tem eles explicam isso naquele livro, Deep Learning, que quando você está usando redes densas, conforme elas aumentam, a capacidade de representação delas aumenta exponencialmente a cada camada que você adiciona.
e o número de parâmetros aumenta também de forma muito mais rápida do que com camadas convolucionais, porque elas são totalmente conectadas. E eu estou dizendo tudo isso porque é simplesmente mais difícil de aprender uma representação numa rede densa do que é numa CNN. E a ideia de fazer transfer learning é você usar a representação aprendida para uma nova tarefa. Então, você usa camadas anteriores e aplica isso numa nova tarefa. Certo. Só uma coisa aqui, voltando, você falou sobre a superfície, né, das 60 milhões de dimensões. Na quinta semana do seminário, se não me engano, da semana do dia 20 de maio, vai ter uma palestra justamente sobre isso, sobre como são essas superfícies de funções objetivo. Muito bom. Mais uma pergunta. Quais são as técnicas mais atuais para lidar com datasets balanceados? Uma pergunta um pouco mais geral de machine learning. Ok. A técnica que eu vejo mais usada atualmente, se for muito desbalanceado, é você aplicar pesos na função de custo. Então, se tem poucos exemplos daquela classe, você coloca um peso um pouco maior para ela na hora de computar a função de custo, e aí ele vai aprender mais com cada exemplo do que com as classes que já tem um monte de exemplo. Esse problema ele é menos predominante quando você tem datasets gigantescos, porque mesmo se uma classe tiver menos exemplos, a ordem de magnitude vai ser parecida, que vai lá na casa dos milhões e tudo mais. Mas o problema ainda existe. Tem um artigo de detecção de objeto que aplica essa ideia dos pesos para o classificador, para a classificação em si. Então, eles olham para as classes que o classificador mais erra e aumentam o peso dessas classes. E aí é como se estivesse lidando com dados desbalanceados e lidando com dados difíceis de forma automática. Chama focal loss, se vocês quiserem procurar sobre. Boa. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas chegando. Qual biblioteca você recomenda para quem está começando? PyTorch ou TensorFlow? Oh, não. Oh, não. Eu uso TensorFlow, mas eu tenho a forte impressão de que eu deveria recomendar PyTorch. Eu uso TensorFlow porque eu uso TensorFlow desde que TensorFlow existe. Desde a versão 0.5 ou alguma coisa assim. E eu só nunca tirei o tempo para trocar todo o meu código PyTorch. Mas, para dar uma ideia, hoje em dia PyTorch é muito mais usado na academia do que TensorFlow. E no mercado, TensorFlow é muito mais usado que PyTorch. Então, você pode aprender as duas, ou você pode decidir qual caminho vai seguir, a academia ou o mercado. Essa pergunta aí era complicada, sair bem com todo mundo. Vamos ver aqui, tem mais perguntas. Espera aparecer na tela. Qual o primeiro modelo de CNN que você recomenda rodar para experimentar, para quem está começando? Eu recomendo começar sempre por implementar uma MLP, uma Multi-Layer Perceptron, para você implementar do zero mesmo, que não é muito difícil, tem vários tutoriais na internet, e aí você entende como que funcionam as coisas por dentro, mais ou menos, e depois implementar uma MLP num framework, e usar um dataset simples, como aquele de dígitos, a MNIST, e depois usar uma rede bem pequena de, sei lá, uma, duas camadas, e ver qual que é a diferença entre aplicar uma MLP e uma CNN pequena nesse dataset, que é o que aparece em todo tutorial que tem na internet. Beleza. Só confirmar se tem mais perguntas. Beleza. Acho que essa foi a última pergunta. Então,
Muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta, todo mundo que assistiu a palestra. Agradecer mais uma vez a Léo por ter dado essa palestra, que foi muito legal e que acho que foi muito útil para todo mundo conseguir chegar na mesma página para começar esse seminário internacional na sexta-feira com mais base, principalmente para quem não vem, né, desse background mais de deep learning. Então, eu queria fazer mais uma vez o convite a todos para sexta-feira a palestra justamente sobre o artigo que a Léo mencionou do Understanding Deep Learning Requires Rethinking Generalization. Então, a gente vai seguir agora a partir sexta-feira, toda semana vai ser o mesmo esquema. Segunda-feira, uma pré-aula em português, introduzindo os temas que são mais importantes e uma palestra em inglês na sexta. Apenas semana que vem vai ser uma aula também em inglês na segunda-feira sobre processos gaussianos, mas depois seguimos esse padrão de português e inglês. E é isso. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Espero ver vocês nos próximos seminários e até lá. Valeu, gente.